Boa noite. A repórter Jéssica Santos esteve agora há pouco em Vicente de Carvalho, próximo ao terminal da Local Frio, e trouxe as últimas informações sobre o acidente. Vamos ver. São 6 horas da tarde. Nesse momento, o incêndio que atingiu o pátio de cargas continua, mas as chamas estão concentradas nos contêineres. Ainda há bastante fumaça. Hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros combatia o fogo em 25 contêineres. No final da tarde, esse número caiu para 16 e não há possibilidade do fogo se alastrar, porque os contêineres que estavam ao redor foram retirados. A expectativa é que o trabalho dos bombeiros termine no final da noite ou início da madrugada. Depois que o fogo for extinto, começa o trabalho de rescaldo, que deve demorar aproximadamente 24 horas. Jéssica Santos, para o Caderno Regional. E para a população de toda a Baixada Santista, o sentimento é de apreensão. Pela manhã, o cheiro ainda era forte. Uma névoa escura cobriu o céu em Vicente de Carvalho. Os bombeiros afirmam que a situação está sob controle, mas próximo ao acidente, moradores estavam do lado de fora de suas casas, desesperados. Aí, ó, grava agora. Vou pegar a máscara. Eu vou pegar a máscara. Pega a máscara, eu vou lá pegar. Vocês não têm máscara? Pega a máscara. A irritação no olho e na garganta é horrível, tá horrível. A gente tá, o meu filho a noite toda gritando com dor de cabeça, vomitando aquela água pura. Levei, tá lá deitado, tá lá em cima dormindo. E tá assim, olha o cheiro de novo vindo, ó. Olha lá como tá, ó. Nós ficamos aqui porque ninguém tem para onde ir, ninguém veio ver se a gente tinha para onde ir, certo? Desviaram e outra, a gente tem que agradecer que estava chovendo, que parece, né, vamos falar assim, entre aspas, que isso não é tão tóxico como estão falando, que a gente também não sabe, tá? A gente só sabe, ó, olho lacrimejando, garganta irritada, gosto de água oxigenada na boca. Certo? Todo mundo nas suas casas. A gente não sabe depois da manhã o que a gente vai sentir, a gente não sabe ainda qual vai ser o efeito disso. Os moradores distribuíram máscaras de proteção nas ruas. Eu trabalho no porto, então, devido a trabalhar na Moega, no Ogmo, no corredor de exportação, consegui máscara, né? Através do que a gente tem que utilizar para certa forma do trabalho que a gente trabalha, entendeu? Eu tô vendo que o senhor tá lacrimejando. O que tá sentindo agora? Você tá forte, não tô conseguindo nem falar. O cheiro tá... Posso inalar, não posso inalar, que o cheiro tá demais. Na rodovia Cônego Domênico Rangoni, filas de caminhoneiros que aguardavam liberação das vias de acesso ao porto. Fábio Luiz está desde as 4 da manhã esperando para descarregar. Ele conta que durante a noite passou mal por causa da fumaça. Quando saí ontem lá de Santos já estava fumaceiro, encostei o caminhão lá, aí vim hoje de manhã estava mais ainda. Piaçaguera estava tudo fumaça danada ainda. Ironicamente, hoje é dia de Santo Amaro, padroeiro de Guarujá. Uma série de atividades foram suspensas. Trânsito complicado, ruas interditadas e comércios fechados. Nos postos de saúde da Vila Boa Esperança e a unidade de pronto atendimento médico, não houve registros de moradores com sintomas. Soldados do Exército estavam de prontidão para qualquer chamado. Segundo informações da Prefeitura, 66 pessoas foram atendidas na madrugada, entre elas 4 crianças. Nem hospital a gente tem, porque o Santo Amaro, não sei se vocês sabem, o SUS não está atendendo, é só particular. Certo? O posto da São João teve que ser também evacuado, porque a fumaça entrou lá para dentro, então a gente está dependendo de UPA. Segundo os bombeiros, ao todo 25 contêineres pegaram fogo e 10 ainda estavam em chamas pela manhã. Nós conseguimos isolar um conjunto aí de 20 a 25 contêineres de um lote de aproximadamente 80. Esses 20 a 25 isolamos, estamos resfriando esse lote menor. E, paralelamente a isso, a gente vai retirando um a um desses contêineres para identificar o que tem dentro, verificar a possibilidade de abertura, se ele está pressurizado, se não está, se não há risco de explosão. A gente faz a abertura e aplica o agente extintor adequado. Então é um trabalho assim que demora bastante. Por quê? Porque os contêineres, por terem sofrido calor, por terem sido expostos à chama, a estrutura deles está bastante fragilizada. Quando a gente vai retirar, tem que verificar se o fundo está íntegro, se ele não vai se quebrar, se desintegrar e o produto todo vazar em cima dos profissionais que estão trabalhando. A CETESB vistoriou o local. O gerente da companhia, Enedir Rodrigues, afirma que foi necessário mudar a estratégia de combate ao fogo,
já que a substância tóxica reage com a água e estava poluindo ainda mais o ar. Esse produto, que é o dicloroisocianurato de sódio, é um produto reativo, ele reage com a água. Inclusive, foi o início da ocorrência. Então, nós estamos revendo essa ação de jogar água para que não libere mais gases ainda para a atmosfera. E como que está a situação aqui ambiental? Já teve algum desastre, água, solo? Nós acabamos de percorrer o estuário, fazendo vistoria com embarcações, e não constatamos nenhuma anormalidade no estuário. Quanto ao ar atmosférico, essa pluma densa ela se desloca tanto para o Guarujá como para Santos, conforme a direção do vento. Segundo o professor de hidrodinâmica da Unisanta, Renan Ribeiro, é possível monitorar a trajetória do vento e saber para onde vai a fumaça tóxica. Porque nós aqui na Universidade de Santa Cecília temos um projeto de pesquisa no qual estamos ligados com várias fontes de dados, estações meteorológicas que medem intensidade de chuva, intensidade e direção dos ventos. Então nós acompanhamos essas informações, dentre elas uma estação que fica localizada bem próximo ao evento, que fica na capitania dos portos. Então a gente verificou a mudança de direção no vento, que trouxe parte da fumaça tóxica para a cidade de Santos, e agora tem uma previsão de que essa fumaça tóxica continue para o bairro de Vicente Carvalho, pelo menos até o final do dia de sábado. E depois tem uma previsão de que essa fumaça, caso ainda esteja acontecendo o sinistro, o incêndio, ela vá para Santos por volta das 20 horas, 22 horas de sábado para domingo. Essas imagens gravadas ontem à noite mostram muita fumaça saindo do terminal. A Local Frio não se pronunciou sobre o que teria causado o vazamento. Nas imediações da empresa, o acesso é restrito. Guarda portuária e seguranças privados patrulhavam a área. Pouca gente se arriscava a sair na rua. Por que você decidiu sair de casa e todo encapotado? É porque a minha cachorra não faz nada dentro de casa, né? Então ela pede para sair na rua, tive que agora dar uma volta, né? Mas tá assustado? Tô assustado, né? Não só eu, como a família toda, né? Tá todo mundo em estado de alerta, né? A situação tá meio complicada, né? Você sentiu alguma diferença, algum cheiro na hora? Você sente que dá meio que um enjoo, né? Uma irritação nos olhos, você fica com um mal-estar. Você sente que o ar tá um pouco diferente, né? Uma sensação estranha. A Prefeitura de Guarujá orientou os moradores para evitarem sair de casa. E quem reside a menos de 100 metros da Local Frio teve que deixar seus imóveis. Nos prontos socorros, o Exército dava suporte aos atendimentos. Começa que o bombeiro não sabia como combater, as pessoas que estavam sendo atendidas, o pronto-socorro não sabia como fazer para atender as pessoas, porque se é amônia é uma coisa, se é cloro é outra. Então isso daí aumentou muito o risco e nós hoje estamos expostos a um risco muito grande. Mas é irresponsabilidade da empresa e responsabilidade dos órgãos públicos que se fazem uma fiscalização. Essa fiscalização é muito mal feita e isso está impactando. Impactou no caso do pátio lá que pegou fogo na Lemoa, impactou nos incêndios e nos vazamentos da refinaria, da Anglo América, e isso vem aumentando. Nós estamos esperando que aconteça um bhopal como na Índia e mate todo mundo. O incêndio que atingiu o pátio de cargas do terminal da Local Frio em Guarujá começou no início da tarde de ontem. Segundo a Codesp, houve vazamento de ácido de cloro. O TEV, terminal de exportação de veículos de contêineres, que fica próximo à Local Frio, teve que ser evacuado. O acesso ao porto pela rodovia Cônego Domênico Rangoni foi interditado. A nuvem de fumaça cobriu Vicente de Carvalho e pôde ser vista até de outras cidades da região. Moradores de Guarujá afirmam terem ouvido um barulho de explosão e sentirem um forte odor no ar. 50 bombeiros iniciaram o combate das chamas. A travessia de lanchas entre Vicente de Carvalho e a Praça da República em Santos foi interditada por volta das 4h30 da tarde. E o incêndio no terminal da Local Frio também traz consequências ambientais. A fumaça com produtos químicos se espalhou pelo Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão. O engenheiro ambiental e professor da Unisanta, Hélio Lopes, está aqui no estúdio. Professor Hélio, boa noite e obrigado pela sua presença aqui conosco. A CETESB disse que uma unidade vai fazer um monitoramento do ar no Guarujá. E em Santos, nas duas estações, nenhuma anormalidade foi encontrada até agora. Do ponto de vista ambiental, a gente tem que ficar preocupado, professor, ou não? Bom, primeiro que essas estações
medem a qualidade do ar, elas não medem esse tipo de poluentes. O que ela vai medir, no caso, é material particulado na atmosfera e ozônio, enfim, algum tipo de Mas para esse caso específico nem tem como detectar, detectar, então? Não, então? porque são poluentes específicos, você bem colocou, né? No caso aí é o diclorocianurato de sódio, né? Ele libera uma série de substâncias e quando você tem um produto de combustão, como no caso que a gente está vendo aqui, isso acaba se dispersando na atmosfera, né? E muitas vezes ele não vai em direção a essas unidades de monitoramento. Por exemplo, no caso do incêndio da Ultracargo, foi parar lá em Cubatão. E nesse também, atingindo São Vicente, onde não tem sequer esse tipo de estação. Então, não dá para a gente dizer exatamente que não ocorreu nada. Ocorreu sim, porque toda e qualquer evento dessa natureza, ele lança na atmosfera uma quantidade muito grande de poluentes com uma diversidade muito grande. Porque você tem ali um produto que está sendo entrando em combustão, praticamente combustão espontânea, e você tem outros produtos ali misturados, como inseticidas, inclusive você tem ali o acrilato de butila e outros produtos que tiveram que ser resfriados, que se tivesse pego fogo, teriam também trazido uma consequência ambiental muito pior do que a gente está vivenciando. O senhor estava me dizendo que, na verdade, não houve um vazamento, não é, professor? Houve uma infiltração, praticamente, da chuva dentro do container que tinha esse produto químico e, em contato com a água, acabou causando esse acidente. Exatamente. Aí você vê uma falha e que muitas vezes as pessoas não sabem como é que funciona isso, mas você tem que ter um termo, toda vez que o container chega um país de origem aqui, tem que ter um termo daquilo que está ocorrendo, né? Esse termo é enviado uma cópia para a alfândega, uma cópia fica com o terminal, e o terminal, através dos consertadores, que inclusive existem os sindicatos consertadores, que vão promover o reparo nesses containers, justamente para evitar esse tipo de situação. Porque na viagem, enfim, no manuseio desses containers, você tem pequenas batidas, às vezes de cabo de aço, disso que promove um furo ali. E a cidade de Santos, você pode ver que durante a semana choveu bastante. Então, isso é a hipótese mais provável desse acidente, ou seja, a entrada de água dentro do container, esse produto, principalmente quando ele está numa situação confinada como essa, uma pequena quantidade de água já é suficiente para iniciar a liberação de gases. O gás no ambiente confinado, ele acaba até muitas vezes explodindo, iniciando um incêndio. E como o senhor me disse também, não é, professor? Um produto que na realidade também é usado para tratamento de piscina. E é um paradoxo. É um paradoxo, porque na verdade é uma questão de quantidades diferentes, né? Exatamente. Você pega o produto, joga na piscina, ele está num volume de água muito grande, ele tem uma solubilidade também muito grande e num ambiente aberto. Então não vai acontecer nada. Agora, quando você joga a água em cima do produto, esse produto ele vem em big bags de 1 tonelada dentro do container, tem praticamente 20, então teríamos em torno de 20 toneladas. Se penetrar água, aí ele vai dar origem a esse produto de combustão. Então não foi um vazamento. O que nós estamos vendo, essa fumaça, é um produto de combustão que é proveniente dessa situação. Em contato com a água, ele liberou gases, estava ali confinado dentro do container, acabou aumentando ainda, né, essa propagação de gases. Exatamente. Isso daí, a partir do momento que você começa, inclusive, o combate a incêndio, ou a própria chuva, esse produto na atmosfera, isso é o que nós chamamos de uma emissão primária de poluentes, né? Ele acaba reagindo na atmosfera com os próprios constituintes da atmosfera, ou então com alguns outros que a gente está vendo aí, como água, neblina e tudo mais, e ele vai gerar outro tipo de poluente. No caso, vai gerar uma chuva ácida, né, porque é a base de cloro, esse produto, e aí a gente vai ter uma outra consequência. Ela é benéfica, essa chuva foi benéfica. Ajuda mais ou atrapalha mais, professor? Não, ela foi benéfica
depois do acidente, né? Ela foi a precursora do início, né, do sinistro. Mas depois, ela, sobre a ação da fumaça, ela acaba minimizando esse efeito na atmosfera para o ser humano que está respirando. Porém, essa água, esse rescaldo todo, ele vai para o solo, vai para as galerias de águas pluviais e atinge na sequência um corpo receptor final aí, que é o estuário de Santos. E aí você tem uma ação, porque uma injúria sobre aqueles micro-organismos mais sensíveis, por exemplo, Daphnia similis, que inclusive aqui na universidade é o primeiro laboratório do país, né, nesse sentido, e que faz essa experiência. A Daphnia similis é extremamente sensível, é um berço da vida, ali, né, ela é atingida e ela tem um colapso nesse ecossistema. E há um agravamento, né, do ecossistema do estuário, porque no caso da Ultracargo, já tivemos esse problema também, não é, professor? Quer dizer, a própria água que foi utilizada para combater os incêndios lá da Ultracargo acabaram correndo para o estuário. Exatamente. E agora, mais uma vez, o estuário se vê agredido por produtos químicos. Ele tem um input constante dessas agressões de poluentes sobre aquele ecossistema. E fora a emissão crônica, que normalmente já existe. Você tem uma emissão crônica proveniente dos efluentes industriais. Então, além de episódios agudos, né, de episódios críticos, nesse caso, é um episódio crítico de poluição. Isso tem uma consequência. E também a consequência que tem para o ser humano, porque esse tipo de poluente, se você for olhar a própria ficha da FISC, que é a ficha de produtos químicos, ele está lá na literatura, que é um produto que provoca edema pulmonar, que atinge a visão, a vista das pessoas, as córneas, tudo mais. Então, as pessoas às vezes vão ter vão sentir esse efeito um certo tempo depois. Se você está submetido a uma situação aguda ou crônica, se isso se perdurar por mais um tempo e a pessoa ficar ali naquele local, ela vai ter sérias consequências de saúde. Agradecer aqui o engenheiro ambiental, professor da Unisanta, professor Hélio Lopes. Professor, muito obrigado, viu, pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. E o Ministério Público de Guarujá instaurou um inquérito civil para investigar os danos ambientais no terminal da Localfrio. De acordo com o promotor de Justiça do Meio Ambiente de Guarujá, Osmair Chama, um relatório com as consequências do incêndio ao meio ambiente ainda será elaborado. Ele afirmou ainda que possivelmente a empresa será penalizada. De acordo com o promotor, as análises preliminares realizadas no ar e no sistema pluvial não indicaram contaminação. O Ministério Público também vai solicitar informações às secretarias de saúde de Guarujá, Santos e São Vicente para identificar o número de pessoas atendidas após inalarem a fumaça tóxica. A seguir, a orientação dos médicos para os problemas de saúde que podem ser causados pela fumaça que se espalhou pela região. Nós voltamos já. A fumaça tóxica, além de atingir Vicente de Carvalho, se espalhou pelas cidades de Santos, São Vicente e Cubatão. Em Santos, quase 30 pessoas foram atendidas nos prontos-socorros. Quem mora na área próxima ao terminal, em Guarujá, teve de sair de casa. Ivani mora no bairro Prainha, em Vicente de Carvalho. Mas desde ontem à noite, ela e os filhos estão hospedados na casa de amigos na Aparecida, em Santos. A dona de casa conta que a fumaça contaminada com cloro que vazou no terminal da Localfrio chegou até o bairro onde ela mora. O susto foi grande. Olhei, aquela neblina, era uma correria, todo mundo corria, ninguém sabia o que tinha acontecido. Um dizia que era um caminhão de cloro, um dizia que não sei o que tinha explodido, que ia explodir. Foi uma confusão horrível. Já tinha uns vizinhos passando mal, todo mundo apavorado, um corria para um lado, era máscara, muita gente usando máscara. Com a travessia de barcas paralisada entre Santos e Vicente de Carvalho, o jeito foi esperar em casa. Mas a fumaça ficava cada vez mais forte. A preocupação era com o filho mais novo, que sofre de problemas respiratórios. Eu falei para ele logo, pega um pano.
E põe porque você já tem problema de respiração. Imagine você, a gente enfrentar um pronto-socorro cheio, não vai ter nem para atender todo mundo. Achava que está muito cheio, então ele já pôs o paninho. Aí eu nem queria vir, mas depois que eu vi a minha casa enchendo de fumaça, eles começando a tossir, eu comecei a comer o olho já arder, a garganta já querer ficar irritada. Eu falei, não, vamos para Santos que é melhor. Mesmo em Santos, teve gente que sentiu os efeitos causados pela fumaça contaminada com cloro. Em 2 prontos-socorros, 26 pessoas foram atendidas. Os sintomas eram muito parecidos. Dor de cabeça, ânsia de vômito, dor na barriga, assim, do lado, né? Dor abdominal. E a garganta ressecada, tosse. Passei mal a noite toda. Fui trabalhar hoje, não aguentei trabalhar lá no serviço que eu trabalho, vomitando e ardendo, isso aqui tudo queimando. Hoje de manhã, o coordenador da Defesa Civil de Santos divulgou um vídeo para tranquilizar a população. Os ventos estão soprando, vindo de sudoeste, ou seja, eles empurram a fumaça para longe da cidade e deve permanecer assim durante todo o dia. O gás foi sentido também em Cubatão. Na cidade, 17 pessoas procuraram as unidades de saúde, mas ninguém ficou em estado grave. Este pneumologista explica que a concentração de gás na atmosfera é pequena para causar grandes danos à saúde, mas dá algumas dicas para as pessoas que se sentirem mal ao inalar a fumaça. Pessoas que estão próximas ao local devem manter as janelas fechadas e panos secos, o pano úmido ele puxa um pouquinho mais o gás, panos secos nas frestas. Nas pessoas que não estão próximas ou não tiverem contato no cheiro, podem deixar hoje as janelas abertas e ventiladas. Este outro médico também alerta para os cuidados que pessoas alérgicas devem tomar. Com hidratação, eventualmente com uso de uma inalação, isso deve reverter. Mas na dúvida, quem se sentir desconfortável e tiver dúvida, a recomendação é procure o serviço médico. E a melhor fonte de orientação pode ser obtida em locais de confiança, como, por exemplo, o Centro de Intoxicação de Santos, que tem um telefone, que é o 3222-2878, e que pode ser acionado para alguma orientação adicional. O incêndio e o vazamento de produto químico no terminal da Local Frio é a segunda ocorrência de grandes proporções em menos de um ano em empresas na região. Vamos acompanhar agora uma entrevista feita pela editora-chefe de jornalismo do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Jamile Guimarães, com o consultor portuário e professor de logística da Unisanta, Hélio Alite, sobre a infraestrutura desses espaços, as condições de armazenamento e os aspectos técnicos de segurança. Professora Hélio Alite, obrigada pela presença. Professora, a CETESB vem divulgando que o princípio do incêndio teria sido uma substância do cloro, né, um composto do cloro, que teria entrado em contato com a água e isso sim iniciado o incêndio. Isso revela uma falta de estrutura, um problema de estrutura grave no armazenamento do terminal? São várias as razões e acredito sim que foi uma sequência de situações que levou à contaminação desse produto pela água, né? Esse produto, de certa maneira, foi atingido pela água, provavelmente pelas péssimas condições do container. Isso agora são apenas conjecturas, são apenas hipóteses, porém, tudo indica que esse produto não deveria ter tido acesso à umidade, e acabou tendo. Revela também que o produto acondicionado dentro do container, em big bags, conforme estão anunciando, e tudo que a gente está falando agora são apenas hipóteses e conjecturas. Evidentemente, eu não quero ficar esperando um ano, né, como foi o ultracargo, para saber o que aconteceu. E até agora nós não sabemos o que aconteceu, mas na realidade tudo indica que o container tinha problemas de vedação. Ele foi amplamente atingido pela grande quantidade de água que está caindo nesses dias todos, né? E esse produto também estufado, o termo técnico estufado é quando os sacos são colocados dentro do container, algum desses sacos estava com vazamento de produto e teve contato com a água e provavelmente houve aí o início de toda essa tragédia que a gente está acompanhando. Agora, professor, não há uma vistoria, não existe um órgão que vistoria, não existe essa obrigatoriedade de vistoria nos terminais? Isso acontece ou existe obrigatoriedade, mas ela não acontece? De certa forma, se acontece, ela não está sendo da maneira como tem que ser feita de acordo com os padrões internacionais. É importante dizer que o Porto de Santos ele tem que absorver os padrões internacionais de qualidade e segurança ambiental, sim, ele tem que ser um green port. Tanto se discute com relação ao porto ambientalmente correto, e isso tem que ser praticado no Porto de Santos. Quero lembrar que toda aquela área são áreas alfandegadas, então cabe sim responsabilidade à Receita Federal
e cabe sim responsabilidade da autoridade portuária de aprimorar as ferramentas de vistoria, de inspeção nas dependências alfandegadas, para que a gente tenha uma certeza dos verdadeiros padrões de segurança que estão sendo adotados. Eu queria lembrar mais as claras, né, professor? Exatamente. Eu queria lembrar que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Porto de Antuérpia e Roterdã, em que eu estou muito habituado com eles e tudo mais. O fiscal aduaneiro que a gente conhece no Brasil é diferente de lá. No Porto de Roterdã, por exemplo, o fiscal aduaneiro, além de verificar as condições tributárias e fiscais da carga, ele é um responsável da observação do estado dos volumes, sejam containers, sejam cargas soltas, mas o fiscal aduaneiro, o fiscal da alfândega, faz esse trabalho de verificar as condições estruturais. Ele está habilitado para verificar as condições estruturais, saber se não existem avarias que podem comprometer o estado e a segurança das pessoas e do porto. Uma outra coisa que nos chamou a atenção, professor, é até divulgarem qual foi o composto que teria causado, né, que até então uma suposição, o início desse incêndio. Esse composto do cloro, dizem que tem outras 8 substâncias armazenadas naqueles containers, 25 pegaram fogo. Como que se demora tanto para saber quais são essas substâncias? Quer dizer, não é sabido antecipadamente quais substâncias estão armazenadas ali? Isso lança um desafio para a nossa inteligência, para que todo o aparato que trabalha no momento imediato da ação, né, os famosos planos de emergência, tenham exatamente o mapa do pátio, né, a organização do terminal, para saber exatamente o que é em cada container. A primeira informação que nós tivemos foi que era um vazamento de amônia. De amônia, exatamente. Não é? Depois que o incêndio estava dentro de um container e chegou até a falar de tambores com cloro para a piscina, ok? Que de certa maneira, indiretamente, acaba sendo um composto também disso. Só que agora são 25 containers. E até teria 80, exatamente. 25 pegando fogo. E são outros produtos. Então, definitivamente... Quais são, né? Exatamente, quais são? Eu quero lembrar que na nossa breve linha do tempo, nós estamos tendo um histórico desde 2013, não vou nem atrás, mas desde 2013 nós temos uma sequência regular de incidentes com graves reflexos e graves impactos ao meio ambiente e à segurança das pessoas. Eu queria lembrar que esse incidente do Porto de Santos hoje me remete ao grave incidente do Porto de Tianjin, na China, em agosto de 2014, há menos de um ano atrás, onde 140 pessoas foram vitimadas num evento muito parecido com o do Porto de Santos. E quero lembrar para vocês um incidente muito pior, que foi a grande tragédia de Bhopal, na Índia, em 1984, quando 3.000 pessoas morreram na madrugada por aspirar os gases que saíram de forma acidental das chaminés da Union Carbide. Talvez tenha sido ou foi o pior desastre do gênero na história. Creio que o sinal de alerta foi aceso e nós estamos esgotando a nossa sorte com relação aos eventos que têm acontecido. É importante medidas mais concretas, é importante a formação de uma inteligência que possa atuar de maneira mais precisa e a gente não navegar em tantas incertezas para saber se vai causar ou não vai causar. Eu vi um depoimento, Jamile, que me incomodou muito, que afirmou que não houve vítimas. Não, houveram vítimas sim. Pessoas foram acordadas de madrugada, procuraram os postos de saúde com irritação e são vítimas, não esperem vítimas fatais. Vítimas, pessoas que estão vindo de Vicente de Carvalho para Santos e outras cidades. Exatamente. E, professor, nesse caso, com todos esses acidentes nos últimos 3 anos, como o senhor relatou, isso demonstra o quê? Talvez se fala tanto em modernização dos portos, houve um processo de modernização, mas muita coisa ficou para trás. Exatamente. A região precisa entender que aquela região que era da siderurgia não é mais, aquela região que era um projeto de pré-sal, Petrobras não é mais, o nosso foco é portuário. O porto é uma atividade que tem uma cidade, e a cidade é uma ilha, é um conjunto de ilhas que tem um porto. Nós precisamos ter um foco na qualidade, na segurança dessa atividade portuária, porque dela dependemos. E hoje, não se sabe, né? O porto cresceu espremendo a cidade cresceu espremendo o porto. Não é permitido, não é permissível que a gente tenha qualquer tipo de acidente, porque o exemplo da ultracargo foi a prova. Na saída da cidade, impedindo até que fosse feita uma evacuação, e de certa forma nós não podemos ficar reféns ou ilhados a uma situação de insegurança por conta daquilo que nós somos obrigados a fazer.
moramos na região que tem o melhor porto da América Latina, o melhor porto da América Latina tem que se comportar com os melhores padrões de qualidade e segurança ambiental em operações do mundo. É essa a receita e eu acredito que a nossa dose de competência e de sorte foi esgotada com esse evento. É importante ressaltar que a competência da brigada que chegou e entendeu que não cometeu o mesmo erro de Tianjin, né? Em Tianjin eles chegaram e foram jogando água onde não podia, né? E aqui nós tivemos uma competência importante. É importante dizer também o trabalho da Defesa Civil do Guarujá, que ontem às 5 horas da tarde estava divulgando nos canais quais são as ruas, as áreas que teriam que ser evacuadas. Parabéns. A gente tem exemplo de outros governantes que iam amenizando, não, fica aí, vai tranquilo. Tentando tampar o sol com a peneira, Exatamente, né? Que foi o erro que aconteceu em Tianjin, na China, né? A ponto de, no último momento, tentarem fazer a desmobilização de 10 milhões de habitantes, que é a quantidade de pessoas lá. Imagine evacuar 10 milhões de habitantes quando eles perceberam que perderam o controle das chamas. Enfim, há eventos positivos, porém, está aceso aí o sinal de alerta para que isso não se repita. Repetindo, a linha do tempo de incidentes semelhantes, desde o incêndio da Copersucar, da Rumo, da Ultracargo e pequenos eventos até chegarmos ao evento da Local Frio, é um sinal de alerta que se acenda para que a gente possa definitivamente resolver e não trabalhar com o apagar do incêndio, e sim com a prevenção. Professora Elia Litt, muito obrigada pela sua presença, pela sua análise e pelos esclarecimentos também para a nossa telespectadora. Aqui com vocês da Santa Cecília TV. Obrigada. Irineu, vamos aguardar aí também as próximas respostas das autoridades. É com você. Obrigado, Jamile. A edição de hoje termina aqui. O Departamento de Jornalismo do Sistema Santa Cecília de Comunicação segue em esquema especial de plantão para manter você bem informado. O Caderno Regional volta na segunda-feira. Obrigado pela companhia, uma boa noite, um bom final de semana e até lá. Tchau.